Cardeal, chamados queridos irmãos, para Querilar do Machia, aqui estamos mais uma vez para um momento tão sublime, um momento tão importante do dia, um momento onde nós nos reunimos, irmãos, para termos agora esse momento de comunhão com o corpo do Machia. Sejam todos bem-vindos, em nome de Alcha, de antemão já te peço a sua permissão, a sua licença para entrar no recinto do seu lar, na sua casa, no seu quarto, na sua sala, quer que onde você esteja, para esse momento de reflexão das Escrituras. Pai de Alcha, querido irmão Tiago e Aldinho, bem-vindo, meu irmão, na Querilar de Comunhão, irmã Maria Estela, bem-vinda, em nome de Alcha Machia, na Querilar de Comunhão. Querida irmã Ana Tavares, que alegria sempre estar vendo a irmã aí nos acompanhando aí, nesse momento de comunhão. Seja bem-vindo, em nome de Alcha Machia, Portugal em tempo real conosco, nesse momento de comunhão. Pai de Alcha, querido irmão Celso, Carlos, outro também que está sempre aí conosco. Querida irmã Eli, bem-vindo na Querilar de Comunhão, você e toda a sua casa, o irmão Paulinho, os demais, irmã Edna Martins, a paz de Alcha Machia, todos sejam bem-vindos agora nesse momento aqui, onde o Pai nos reservou, né, irmãos, durante o dia, né? Durante o dia ocorre tantas coisas, mas o Pai nos preservou para que esse momento, o nome dele fosse enaltecido e que nós pudéssemos passar e receber esse calor de carinho, de comunhão, de unidade, de solidariedade nessa caminhada espiritual. De antemão, desejo que você tenha uma noite mais do que abençoada em nome de Alcha Machia. Querida irmã Edmeia, bem-vindo na Querilar de Comunhão. Seja bem-vinda, querida irmã, nesse momento onde nós nos reunimos como Querilar, como congregação do Machia, para a reflexão das Escrituras. Bem-vindo, querida irmã Eunice Maria, querido irmão João Fernando, irmã Sandra, irmã Célia, Jane, a paz de Alcha, queridos, amados irmãos, bem-vindo nesse momento, querida irmã Franciele, todos os irmãos que vêm chegando, querido irmão Chiquinho, em sua casa, irmão Edmar, todos os irmãos que vêm chegando aí conosco aí para esse momento de comunhão, tá bom, meus irmãos? E hoje nós queremos falar de uma coisa muito importante, a qual o Pai tem colocado no nosso coração, nessa caminhada espiritual de edificação da nossa Emuná, e que todos vocês também possam estar nessa mesma pegada, nessa mesma convicção, nesse mesmo desejo de a cada dia estar se fortalecendo no corpo do Machia. A minha conexão também é lenta, está chuvoso, mas pela fé nós vamos conseguir fazer em nome de Alcha Machia. Querida irmã Iranilda, todo o pessoal aí de Mangaratiba, tivemos um dia excelente. Irmão Jorjão, toda a sua casa nos receberam com alegria. Obrigado pelo carinho, obrigado pela reciprocidade, obrigado por nos receber com tanto carinho, com tanta alegria. Todos os amados aí, um forte abraço, um beijo no coração. Ontem ficamos felizes com mais a imersão, irmão Luiz aí, irmão do irmão Jorge, mais uma semente semeada e tudo deu certo em nome de Alcha Machia. Então é uma coisa muito legal, é uma coisa muito interessante, né, que sabemos que está frutificando. Então é muito importante. Querido irmão Ajanailton, toda a sua casa, irmã Fátima, família Wilson, servo de alma, um beijo, um abraço em especial no irmão Tiaguinho, está sempre conosco aí, nos apoiando, nos incentivando. Isso é muito legal, irmãos, é importante. Querida irmã Belone, irmão Marcos Eduardo. E como o tempo é preciosidade, amados, nós vamos já estar falando aqui naquilo que o Pai agregou no nosso coração como palavra nessa noite, em nome de Alcha Machia. Eu quero te convidar que você pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo o texto que vamos
está aqui lendo. Querido irmão Érito, é sempre uma alegria, querido irmão, estar contigo aqui nessa Querrilhar de Comunhão. Sempre bem-vindo, irmão Regis, esses nossos irmãos aí que a gente está sempre em tempo oportuno batendo um papo. E a companhia de vocês é algo tremendo. Obrigado, querido irmão Érito. Obrigado, querido irmão Regis. E todos os amados irmãos que estão sempre aí conosco aí. Então, amados irmãos, eu quero te convidar, querido irmão Radamés, que alegria te ver aí, rapaz. Forte abraço, meu irmão, um beijo no teu coração. Espero que esteja tudo bem contigo e toda a sua casa, que o Pai continue te abençoando a sua vida, meu irmão. Forte abraço. Te amo no amor de Alcha, lembre-se disso. Então vamos lá, queridos irmãos. Eu quero estar lendo com a amada Querrilhar de Alcha Machia um texto de Atos dos Apóstolos. Vem comigo no capítulo 20, no verso de número 7, e eu estarei lendo até o verso de número 12. Diz assim, nesta narrativa, revista corrigida King James, diz assim: no primeiro dia da semana nos reunimos com a finalidade de partir o pão, e Shaul pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Versículo de número 8, havia muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior, onde estávamos reunidos. Verso de número 9 diz assim: certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Shaul. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Verso de número 10 diz assim: contudo, descendo Shaul, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando, não vos alarmeis, pois sua alma vive. E verso de número 11, em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu. Depois, continuou a pregar até o alvorecer, quando saiu para continuar sua jornada. Bendito seja Yahweh pelo texto exclamado, que o Pai vem agora nos encher do Ruach Gadosh, que possamos ser felizes agora na exegese da interpretação desse texto e com simplicidade e muita humildade, que a palavra de Al hoje faça algo tremendo na minha vida e na sua vida e nas nossas casas, em nome de Alcha Machia, o Nazareno que vive e reina para todos sempre. Queridos amados irmãos, nós estamos vendo uma narrativa tremenda e a temática desta fala de hoje, nós demos um título. E qual é o nome do título, irmão Roberto? Cuidado com a janela que te permite olhar para o lado de fora. Mais uma vez eu vou repetir para que isso fique tatuado na tábua dos vossos corações. Cuidado com a janela que te permite olhar para o lado de fora. As Escrituras vai nos trazer uma narrativa em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, no verso de número 7 ao verso de número 12, que Shaul pregava a palavra em uma congregação em Troades, e a pregação se estendeu até a meia-noite. Olha que maravilha, né, irmãos? A palavra estava tão fervorosa, o ensino era tão maravilhoso que as horas avançaram e a Escritura vai dizer que estendeu-se até meia-noite. Enquanto Shaul ali ministrava a palavra do nosso Abba, um jovem chamado Eutico estava sentado na janela quando adormeceu profundamente e caiu do terceiro andar, diz as Escrituras, sofrendo morte imediata. Olha que coisa interessante. Shaul pregava, o sermão se estendeu, a palavra, não tenho dúvida, era fervorosa, era algo que estava alimentando os famintos.
e saciando a sede daqueles que verdadeiramente sentem esse desejo, esta alegria de se alimentar, se degustar com a palavra do Abba e saciar as suas sedes espirituais através do Evangelho do Reino. O sermão se estendeu e o que nós observamos aqui que tinha um protagonista sentado na janela. Um dos irmãos estava sentado na janela e adormeceu, e as Escrituras diz que adormecer profundo ao ponto dele desabar daquela janela do terceiro andar e caiu praticamente morto. A Escritura nos narra isso. E aí eu fico imaginando aquele alvoroço que estava prestes a acontecer quando Shaul tomou a decisão de descer rapidamente, e ali o pai usou poderosamente como instrumento para reviver o jovem Eutico. Começamos a aprender algo interessante aqui nesta passagem, na temática desse texto em evidência, que janela ela foi feita apenas com dois propósitos dentro de uma casa. Janela ela só serve para ventilar o ambiente e para trazer claridade dentro do recinto. Aprendo aqui que janela não é lugar para que eu fique sentado ou perca boa parte do meu tempo olhando a moda, olhando a banda passar, observando coisas que podem me trazer alguns agravos e, por que não dizer, alguma enfermidade sobre a minha vida espiritual, porque as Escrituras vai nos ensinar no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, no verso de número 34, no Evangelho de Matitial, capítulo 6, verso 22 ao 23, que os nossos olhos são a janela da nossa alma. Então, nesta noite, mais uma vez, eu quero enfatizar: cuidado com a janela que te permite olhar para o lado de fora. Eutico estava numa posição que permitia olhar para dentro e para fora. Na janela, onde ele se colocou, ele podia olhar para dentro e para fora. Cuidado com estas janelas que te seduzem, mostrando o que está do lado de fora. Não dá para olhar para Yahweh, irmãos, e para o mundo. Nós temos que ter uma postura e um posicionamento até o fim dessa nossa jornada espiritual. Dude se debruçou em uma das janelas do seu palácio e não sofreu apenas com o adultério, mas também caiu, irmãos. Olha o que aconteceu com o nosso rei Dude, quando ele estava ali debruçado sobre uma janela da sacada do seu palacete ou do seu palácio. As Escrituras vai dizer que ele foi pego pela concupiscência dos olhos e ali apenas não teve o ato de adultério apenas, mas também caiu, e uma queda terrível. Os nossos olhos têm o poder de nos enganar. Coloque isso no seu coração. Na janela você pode ver uma miragem, uma paisagem, ver algo, achar bom, e quando chegar perto, não é nada daquilo que esperava. Quantas pessoas são enganadas pelas janelas dos seus olhos? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Então, qual é o meu conselho? Qual é o conselho que tu dá para nós, irmão Roberto? Sai da janela que te faz olhar para fora. E tem coisa grande para cada um de nós. E firmes do lado de dentro. E ele tem algo tremendo para você e não é do lado de fora. É do lado de dentro. Ele quer trazer suas revelações para dentro do seu ser. Não apenas dentro de um intelecto natural, dentro de uma sabedoria humana, mas uma sabedoria espiritual que só pode vir do nosso Abba Pai. Louvado seja o nome de Yahweh.
Quando ficamos distraídos, amados irmãos, olhando para o lado de fora, nunca vamos ver o que, na verdade, o nosso Abba Pai, Yahweh, está fazendo do lado de dentro. Pega essa visão aí. Quando você está olhando muito para o lado de fora, você não percebe o agir sobrenatural do Ruach Kadosh, querendo, batendo dentro do seu interior, querendo fazer mudanças e mudanças radicais. Mais uma vez eu quero enfatizar a temática da nossa fala. Cuidado. Janela produz sono. Sono produz queda. E queda produz morte. Mais uma vez, grave isso. Faça esse bordão. Coloque isso no seu coração. Janela produz sono. Sono produz queda. Queda produz morte. E duas mortes. Morte espiritual e morte natural. As Escrituras nos ensina que quem dormiu quando não devia caiu, amados irmãos. É mesmo, irmão Roberto? Isso. Quando nós estamos olhando para a vida, quando nós estamos vendo apenas o panorama que os nossos olhos carnais podem nos mostrar, muitas das vezes adormecendo. Adormecemos, irmãos. Quem nunca ouviu falar de alguém que adormece até com os olhos acordados? Às vezes, aquela pessoa está com os olhos abertos, perdão. Muitas das vezes as pessoas estão com os olhos abertos, mas na verdade estão num sono profundo. Existe até uma doença chamada sonambulismo, que faz que as pessoas com os olhos abertos andem pela madrugada, mas na verdade elas estão num sono profundo. E as Escrituras nos ensinam que quem dormiu quando não devia, caiu. Tem alguns exemplos para nos dar, irmão Roberto? Claro que sim. Sansão dormiu e perdeu o cabelo e a força. Esbofete. Quem foi Esbofete? Filho do rei Saul. Dormiu ao meio-dia e foi morto por 2 de seus empregados. As 10 virgens de Matitial, capítulo 25, dormiram e 5 ficaram para trás. Quer um conselho? Não durma na sua caminhada. A janela de Eutico produziu sono, e sono leva à queda, e queda leva à morte. Cuidado! Porque o amor pelas coisas deste mundo adormecem, amados irmãos, o nosso coração, para que ele não bata na frequência de Yahweh. As coisas do mundo têm adormecido muitas pessoas, tem muita gente, infelizmente tem muitos irmãos que estão dando muito ênfase à janela deste mundo. Ei, o Eterno te chama para olhar para o seu futuro na sua presença. Ei, o Eterno te chama para que você continue sonhando com a sua morada eterna no Chamaim do nosso Abba. Saia dos lugares que ameaçam a sua comunhão com Yahweh. Ei, eu estou falando para pessoas, segundo aqui a fala temática desta mensagem, que estão dormindo em lugares que não podem dormir, estão foram alcançados pelo sono da indolência. Saia de lugares que ameaçam a sua comunhão de Yahweh. Tem isso, irmão Roberto? Tem. Aonde Eutico estava sentado. Lembre-se que janela não é lugar para as pessoas ficarem sentadas. Janela só tem 2 propósitos: de trazer ventilação para o ambiente interno e para iluminação, para trazer claridade. Janela não é lugar aonde as pessoas devem ficar debruçadas, reparando a vida alheia. Sabe, irmãos, tem muita gente que passa a maior parte do seu tempo debruçado nas janelas da vida, nas janelas dos anseios, nas janelas do pecado. E quando nós estamos nesta inércia, acabamos adormecendo. Saia de lugares que ameaçam a sua comunhão. Eutico se colocou em lugar perigoso. Nossa comunhão com Yahweh não pode sofrer ameaça. É preciso demais parar de perdermos tempo
com coisas que não traz edificação, com coisas que não traz saúde para a minha alma. Sabe, irmãos, precisamos definitivamente, encarecidamente, tomarmos posturas e posturas radicais. Tem lugares que são alto risco, amados irmãos, aprenda isso. Tem amizades que intoxicam nossa comunhão, porém, assim como uma janela, nos fazem focar em apenas uma só direção. Sabe, lugares chamados comodismo, que criam uma rotina tão tóxica, sem que as pessoas percebam em nossas vidas espirituais, que passamos o dia sem meditar na palavra, sabe? Passamos horas, sabe? Perdendo tempo. Não meditamos na palavra em busca de algo. As orações nem se falam. As orações nem se falam, ficam de lado. Fica aqui o conselho do irmão Roberto. Saia dos lugares que ameaçam a sua comunhão com o nosso Abba Pai. Nós temos visto pessoas que querem amizade conosco, mas na verdade o intuito é para te destruir. O intuito era para vasculhar sua vida, como se fosse interrogadores, delegados de polícia ou autoridade nesse nível. Então, meu amado irmãos, mais um conselho eu quero te dar nesta noite. Saia de lugares que ameaçam a sua comunhão com o Abba, com quem você está andando, com quem você busca um relacionamento, com quem você tem depositado a sua confiança e contado as suas particularidades. Nesta noite, o Abba Pai me trouxe aqui para uma mensagem de despertamento espiritual. O jovem Eutico caiu da janela e morreu. Morreu, irmão Roberto. O texto nos prova que ele morreu. Imediatamente, Shaul teve que fazer o quê? Descer rápido, pegar o menino no braço e orar ao Abba Pai. E o menino voltou a reviver. Aleluia. E o que eu acho interessante é que Shaul, volta e continua o culto. Ei, presta bem atenção, eu vou falar uma coisa forte. Não é a sua queda que vai fazer a obra parar. Não é a sua queda que vai impedir que o evangelho continue sendo propagado. Não é a sua queda que vai fazer a igreja esfriar. Não, presta bem atenção. O evento trágico não parou a mensagem, não parou aquele culto, aquele encontro, aquela guerrilha. A obra não para porque alguém caiu. A obra não para porque alguém morreu espiritualmente. A mais. Ele era uma pessoa fundamental na guerrilha. Ele cantava, ele pregava, ensinava e ainda tocava. Irmãos, não podemos, bota isso no seu coração, não podemos parar porque alguém parou. Quantas pessoas estão parando e incentivando a que outras parem também? Não podemos, irmãos, não podemos. Lembre que a caminhada é individual, a mensagem é coletiva, a mensagem é incentivadora coletivamente, mas a responsabilidade de continuar nesta caminhada é minha e mais de ninguém. Irmão, não podemos parar porque alguém parou. Não podemos desanimar porque alguém está desanimado ou está desanimando. E algo conta contigo, e algo conta comigo, e algo conta com os aguerridos. E nesta noite nós trazemos aqui uma palavra de despertamento. Saia da janela, lugar perigoso. Saia da janela. O que começa na luz, termina na luz, amados. Quantos começaram na luz, foi iluminado pela palavra revelada, pela palavra rema, e agora estão deixando ser apanhado pela escuridão da mentira, do engano, sabe, das falácias. Diz as Escrituras, o que começa na luz tem que terminar na luz. E Alcha é luz, e nós somos um pontinho de luz, através do Ruach Kadosh, que o Pai derramou sobre a nossa vida, para continuar iluminando esse mundo de treva. Pegue essa visão,
Outra coisa que eu aprendo, irmãos, a queda sempre te leva para o lado de fora. Tu já reparou que ninguém cai para o lado de dentro? As pessoas caem da porta do trem, as pessoas caem da porta do ônibus, as pessoas caem da janela e caem para fora, nunca cai para dentro. É interessante notar que se esse jovem Eutico caísse para o lado de dentro, não seria tão grave assim. Se você tiver que cair, caia ao pé do madeiro. Se você que tiver que cair, caia aos pés de Alcha. Se você tiver que cair, caia na humilhação, caia no quebrantamento, caia no planto, mas não caia para o lado de fora. Eu faço esse apelo, saia da janela da vida, saia da janela que está te produzindo sono, sem que você ainda não percebeu. Saia da janela, saia da janela. Essa é a fala para nossa querida e amada Kerlar na noite de hoje. Os bancos de madeira de uma casa, cadeiras, estão do lado de dentro e não do lado de fora. A janela e os bancos geralmente eram feitos de madeira, mas o jovem Eutico se deixou seduzir pela madeira da janela, né? Tinha madeira dentro. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante, irmã Ana Tavares. O banco era de madeira, estava dentro. As cadeiras eram de madeira, era dentro. Mas a janela também era de madeira. Então aquele jovem, pelo seu descuido, achou mais interessante sentar na janela de madeira. Só que na janela, ela te traz dois panoramas. Você pode ver o que está dentro e você pode ver o que está fora. E se o que estiver fora te pegar pela concupiscência dos teus olhos, o risco é eminente da queda. Foi o que aconteceu com esse jovem. Ele caiu e caiu para o lado de fora. Aleluia. O problema que nós observamos aqui é que ele não estava focado verdadeiramente na mensagem que estava sendo ministrada. Na verdade, ele não estava aqui focado verdadeiramente naquilo que estava sendo trazido como ensinamento, como orientação. Eu aprendo que quando a prosa é boa, quando a fala é boa, nós não queremos nem que aquelas horas passem. Ontem nós estávamos na casa do irmão Jorjão, meu irmão do coração, junto com a sua família, povo mais que abençoado. Irmãos, as horas avançaram de uma forma rápida, que tudo aquilo que nós queríamos fazer não deu para nós fazermos. O nosso objetivo, o propósito foi cumprido, que era fazer a imersão do irmão Jorjão, nosso irmão Luiz, que está aí nos vendo agora, assistindo aí nessa Kerrilá de comunhão, assim creio. E mesmo se não estiver presente, ele vai ter a oportunidade de depois assistir essa fala lá na plataforma do YouTube. Mas as horas passaram muito rápido e ao mesmo tempo eu me alegrei, ao mesmo tempo eu me entristeci, que eu queria fazer mais coisas. Eu queria estar junto com os meus irmãos. Por quê, irmão Roberto? Porque a fala era boa. Ali podemos aprender uns com os outros. Aprendi com os irmãos, aprendi com o irmão Luiz. E a fala não era apenas espiritual, mas era uma fala também de conhecimento terreno, que para mim foi muito útil. Então, o que eu vejo quando eu estou focado na mensagem, quando eu estou prestando atenção na fala, quando eu sinto prazer na fala? Irmãos, o sono não vem, aleluia, o sono não vem, o marasmo não é estabelecido, porque há um avivamento, porque a palavra é boa, a palavra do nosso Abba é tremenda, a palavra do nosso Pai é alimento, a palavra do nosso Pai traz avivamento para o nosso ser, para a nossa vida. Desde o momento que eu esteja faminto, desde o momento que eu esteja sedento da palavra, desde o momento que eu me sinta, com prazer das coisas do Abba Pai. O que eu aprendo? Por que esse moço caiu, irmão Roberto? Será porque o sermão era extenso? Não, porque havia essa dinâmica. Havia, ao meu conceito, uma falta de interesse. Porque quando nós estamos fitados em algo, nós não somos apanhados pelo sono da indolência.
Mas quando nós estamos ali por estar apenas com o nosso corpo presente, mas a nossa mente longe, quando os nossos preceitos estão longe, totalmente fora da vontade do Abba Pai, o sono vem, o sono vem, o sono da indolência, o sono da displicência, o sono, irmãos, que faz fazer você levar a queda. E a queda é algo tremendo. A queda ela pode acarretar morte, e morte física e morte espiritual. Então, nesta noite, se tem alguém sentado na janela, eu te convido a sair dessa janela. Eu não tenho dúvida que depois da queda de Eutico, depois da benevolência do Pai ter se manifestado através da vida de Shaul, ele nunca mais quis sentar em janela nenhuma. Opa! É hora de encontro daquele lá. Opa! É hora de encontro da mensagem. Eu vou assentar num lugar apropriado. Eu vou estar mais perto de alguém também que deseja ouvir a mesma palavra que eu quero ouvir. Eu vou ficar desejoso. Eu vou ser mais prudente. Sabe? Porque a queda fez que esse moço agora despertasse. Que janela não é lugar para ninguém ficar sentado. Janela não é lugar para que ninguém passe boa parte do seu tempo olhando as coisas, olhando as modas, como diz um jargão terreno, né? Olhando as modas. O que você está fazendo na janela, irmão Roberto? Estou olhando as modas. Cuidado que a janela, ela vai te trazer sono. E se te trazer sono, tu vai despencar dessa janela e vai arrebentar-se todo no chão. Não é diferente na nossa vida espiritual. O que aconteceu com o jovem Eutico serviu de lição para que coisas piores não sucedessem. Depois desse episódio ruim, volta um novo Eutico. Talvez, irmãos, quantas pessoas já caíram dessa janela que nós estamos aqui falando nessa temática hoje. Talvez você já tenha, marcas sobre a sua vida espiritual e até mesmo na sua vida terrena de quedas que te levou quase à morte. Mas o Pai mesmo assim teve benevolência de você e te guardou do momento fatal. Aprendemos isso, irmãos, com as quedas do passado e colocamos em evidência no presente para que essas quedas não voltem a acontecer em nossas vidas. Não tenho dúvida que aquele jovem, ele volta mais atento à voz do Abba, Eutico, mais compromissado, um Eutico, mais recíproco, um Eutico mais temeroso, um Eutico mais dado. Louvado seja o nome do Criador. Então, irmãos, a mensagem hoje é curta, mas objetiva. Quando eu li esse texto, o Ruach Kadosh me levou em algumas lições que eu poderia trazer para a minha vida. E como a palavra diz, aquilo que tu recebeste de graça, tu também dê de graça. A queda sempre te leva para fora. A queda, ela sempre traz resultados negativos, irmãos. Principalmente quando a morte. Então, fica aqui uma lição para nós. O que Yahweh tem a colocar na sua vida está dentro de você e não fora de você. O que Yahweh quer que você faça é que você ore para ele. Ore para o sacrifício de Alcha no madeiro. O que Yahweh quer que você faça é olhar para dentro de si, examinar a si próprio, tire chapas radiográficas da sua conduta, da sua vida. O momento agora é de se preocupar consigo mesmo. E isso não é egoísmo, porque Alcha mesmo falou, chegará uma hora, chegará um tempo, que vocês não têm que se preocupar tanto mais com o que está lá para o lado de fora, mas os que está dentro de você. Como está o seu coração, como está os seus pensamentos, como está os seus propósitos a respeito do reino, como está a sua convicção na sua caminhada, como está
Como está o seu interior? Se está restaurado ou está todo ainda arrebentado? Como está o teu interior? Se já está limpo ou ainda há uma raiz de amargura? Aonde há pensamentos que não são louváveis ao nosso Abba Pai. Então, o que o Pai tem para nós é dentro, não é fora. O que o Pai quer trazer para a minha vida não vai deixar do lado de fora. Ele quer colocar no meu interior. Ele quer colocar no seu interior. Ele quer que eu continue sendo a candeia. Ele quer que eu continue sendo luz em lugar de trevas. Ele quer que eu continue sendo o arauto da sua palavra. Então eu não posso ficar perdendo tempo nas janelas alheias. Eu não posso ficar perdendo tempo nas janelas das concupiscências da carne. Eu não posso ficar perdendo tempo nas janelas da fofoca, nas janelas, sabe, que eu só vou ver problema, eu só vou ver dificuldade. O que aconteceu nessa passagem, nessa temática que nós estamos aqui enfatizando, é que aquele jovem estava ali, estava ouvindo a palavra, tinha sido convidado para participar daquela querelá. Mas o problema todo, em tantos lugares que ele poderia estar sentado, ele foi querer logo sentar na janela. Oh, olha que decisões terrível. Olha que decisão terrível esse jovem tomou na sua vida e deixa esse exemplo, esse legado de entendimento para cada um de nós. Então, qual é o recado de hoje, irmão Roberto? Cuidado com a janela que te permite olhar para o lado de fora. Cuidado! Aquele jovem sentado na janela se distraiu, talvez olhando a paisagem, talvez olhando outras pessoas chegando ou passando. E ali, de tanto ele fixar os olhos, aquele sono veio chegando, sem que ele percebesse. Sabe? E quando ele menos esperou, despencou do terceiro andar. E caiu morto, diz as Escrituras, que caiu morto. Aí o pai pega Shaul, revela o seu coração, desce depressa, e coloque as suas mãos sobre ele, deita sobre este corpo morto, que através do meu poder que está na sua vida, vou fazê-lo revivê-lo. Talvez essa mensagem hoje está levantando pessoas que caiu da janela e estão mortos na sua emuná. Talvez essa fala de hoje está levantando mortos que voltaram para o caminho da religião, para os preceitos religiosos. Talvez essa mensagem de hoje está levantando mortos que despencaram da janela, do terraço, da escada, seja lá de onde for. Que hoje você receba a vida em nome de Yahshua, o Mashiach. Que hoje você receba a vida em nome de Yahshua Mashiach. Mas fica aqui o meu conselho. Saia da janela. Saia da janela. Qual o conselho, irmão Roberto? Saia da janela. Saia da janela. Louvado seja o nome de Yahweh. O Ruach Kadosh está falando ao meu coração que hoje tem pessoas que caíram porque perderam a conexão. Pessoas desanimaram porque perdeu a conexão. Por que, irmão Roberto, perderam a conexão? Porque estavam sentados na janela. Em vez de estar dentro, estavam fora sem que percebesse. Da janela para fora é um pulo, irmãos. Da janela para fora basta só um descuido. Da janela para fora basta só um cochilo. Foi o que aconteceu com esse jovem. Saia da janela. Janela é lugar perigoso, irmãos. Sabe, já vi pessoas que ficaram cegos porque estavam debruçados na janela e alguém deu uma pedrada e vazou uma das suas vistas. Sabe,
Janela não é um lugar bom para se ficar. Lembre-se que janela só tem 2 objetivos. Para a entrada de ar, para que o vento circule. Qual o segundo objetivo da janela, irmão Roberto? Para que haja claridade dentro do recinto. Janela não foi feita para ninguém ficar debruçado. Janela não foi feita para ninguém ficar debruçado. Olha o que aconteceu com Davi. Foi debruçar em uma das janelas da sacada do seu palácio e viu o quê? Betseba tomando banho. Caiu feio. Caiu feio. Eutico estava sentado na janela. O que aconteceu, irmão Roberto? Dormiu, caiu da janela e morreu. O momento é de ficarmos atentos. O momento é de ficarmos acordados. O momento é de ficarmos, sabe, em comunhão. O momento é semear sementes de amor, de unidade, e não de discórdia. Infelizmente, como tem chegado até os meus ouvidos. Muitos grupos, muitas panelinhas, achando que o Pai está se agradando disso. Quantas pessoas sentadas na janela estão ouvindo até a palavra, a mensagem superficialmente. E estão cochilando, irmãos, a ponto de caírem. A ponto de caírem. O momento agora é de nós estarmos dentro, em unidade, em compromisso, em união, em amor, sabe? Em solidariedade, em pureza, sabe? De uma verdadeira amizade, não com falsidade, infelizmente, como nós temos visto muitas pessoas. Sabe, a minha conclusão é que essas pessoas estão perdendo tempo. Essas pessoas estão perdendo tempo nesta caminhada, estão mortos e ainda não perceberam. Por quê? Por quê, irmão? Porque ficaram na janela. Que ficaram na janela, observando quem prega, quem fala, quem ensina, quem ora, quem louva. Se expressa bem. Se tem conhecimento ou não tem. Se tem um tom afinado ou não tem. Se a sua oração é fervorosa ou não é. Quanto isso, irmãos, tem causado tristeza no coração do nosso Abba Pai. Quanto isso tem sido, sabe, uma gangrena no corpo do Mashiach. E essas coisas estão só acontecendo porque muitos, em vez de estar dentro do corpo do Mashiach, muitos que deveriam estar dentro de Filadélfia viva, estão sentados na janela. Estão sentados na janela. Mas a palavra me garante. A palavra me garante, irmão Celso. A palavra me garante, irmã Eli. A palavra me garante, irmã Lourdes. Santos. Que aqueles que estão na janela vão cair. Vão cair, irmão Roberto? Vão. Porque janela não é lugar de ficarmos sentados. Janela é um lugar perigoso. Janela é um lugar que acarreta queda. Então, se você hoje, com humildade, analisando a fala, a temática do que foi falado aqui agora, analise a sua vida. Aonde você está posicionado? Você está dentro, mas não quer falar que está fora? Mas talvez esteja na janela. Sabe, tem muitas pessoas que se acovardam, são frouxas, desculpe a terminologia. São covardes, são frouxas.
não admitem, a sua condição espiritual. Não admitem a sua condição de conduta. E diz que está dentro. Não, irmão Roberto, eu pertenço a Filadélfia. Ei, como o pai está falando aqui. Não, irmão Roberto, eu pertenço a Filadélfia. Aquele lá que vai subir. Mas a pergunta para mim e para você fica hoje. Você está dentro ou está sentado na janela? Para não dizer que está lá fora já. Que tem muitas pessoas que não admitem que já estão fora. Nem na janela não estão mais, porque estavam na janela, já caiu e estão lá do outro lado de fora. Mas hoje o Pai está trazendo uma palavra. Hoje o Pai está trazendo uma revelação nessa Querrilá. E você que caiu da janela aí, ei, receba a vida de novo em nome de Yahshua Mashiach. Você que despencou dessa janela, receba a vida de novo aí através do Ruach Kadosh no nome de Yahshua Mashiach. Porque o Pai está dizendo para cada um de nós que janela não é lugar para nós ficarmos sentados. Janela não é um lugar onde nós devemos ficar debruçados, olhando a banda passar, olhando o tempo passar. Ei, janela é um lugar que apenas traz claridade. Janela é um lugar que traz ventilação para o ambiente. Esse é o objetivo da janela. Talvez se eu tivesse sentado em um banco interno, talvez se eu tivesse sentado numa cadeira, talvez se eu tivesse deitado no solo, no chão daquela casa, ele não estava correndo risco de vida. Ele não estava correndo risco de perder a sua vida. Então, nessa noite, meus irmãos, reflita nessa palavra. Reflita nessa palavra. O que Yahweh tem para mim, tem para você, não está lá fora. Está dentro. O que o nosso Abba Pai tem para mim e para você, irmã Edna e Aldinho, não está lá fora. Está dentro. O que o Pai tem para Querrilá do Mashiach não está lá fora, irmão. Está dentro. E uma vez dentro, irmãos, não podemos sequer se atrever a chegar na janela deste mundo mais. Quem está dentro, irmãos, não se importe mais com as janelas da vida. Deixa a janela aberta lá. Não seja atraído pelas janelas da vida. Não seja atraído pelas janelas da discórdia, da avareza, da vingança, do ódio, da raiva, das falácias, dos questionamentos, do julgamento. Ei, janela é um lugar que pode, dependendo das circunstâncias, levar as pessoas à queda e à queda à morte. E aqueles que caíram da janela, que estão ouvindo ou vão ouvir essa mensagem, você sente que caiu, você sabe que caiu porque estava sentado na janela, não estava mais dentro, mas também não queria admitir que estava lá fora. Então falou, irmão Roberto, eu fiquei na janela e despinguelei da janela. O Pai está falando, então levanta hoje, levanta, porque ainda há tempo, ainda um poucochinho de tempo, Levante aí dessa queda, levante aí dessa janela que você estava sentado e já caiu e não admite isso. Levanta na autoridade do Ruach Kadosh. Levanta. O Pai está falando, levanta. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ainda há esperança para você ainda que está com alento de vida, ainda dentro dessa matéria caída. O Pai te chama para ouvir a mensagem. O Pai te chama para ser luz. O Pai te chama para você ser um arauto. O Pai te chama para você ser um testemunho vivo. E saiba
O que o Pai tem para Kehilah do Mashiach não está fora, está dentro. O que o Pai tem para minha vida, para a sua vida, amados irmãos, não está lá fora, está dentro. Eu louvo o Abba Pai. Eu louvo o Abba Pai pela palavra de vida. Pela palavra de vida. Pela palavra de vida. Eu louvo o Abba Pai. Que você nessa noite possa receber essa humilde palavra na tábua do seu coração. Que você possa refletir nesta palavra. O Pai diz para você, ô amado irmão, querido amado irmão Sérgio Rocha, que alegria te ver, meu irmão, a paz de Alcha. Obrigado por esse momento de comunhão de Kehilah. E todos os amados irmãos que vêm chegando, e todos os amados irmãos que ainda vão chegar. Que essa palavra possa trazer luz na sua vida, que essa palavra possa trazer despertamento para você. Olha para você, olha para dentro de você nessa noite. Não se envergonhe. Não se envergonhe. O Pai está falando comigo, falou forte comigo. Ó, Roberto, janela é um lugar perigoso, meu filho. Janela é um lugar perigoso. Me levou esse texto e falou, olha aí o que aconteceu com esse jovem. Dá mais ênfase à palavra. Sinta prazer nos sermões. Sinta prazer nos estudos. Sinta prazer nas coisas do Abba, porque as coisas do Abba não estão lá fora, está dentro. A mensagem é para dentro de Filadélfia. A mensagem é para dentro, é para edificação. Mas eu tenho pregado, eu tenho falado, porque essas pessoas ainda não foram chamadas pelo Abba. O Pai está trabalhando em Filadélfia, está trazendo palavra de justiça para nós, palavra de edificação, porque a palavra não está lá fora, a palavra está dentro. Então não deixe ser apanhado pelo sono. Não deixa ser apanhado pela displicência, pelo teu achômetro. E nem se atreva, me faça um favor. Me faça um favor nessa noite, em nome de Alcha. Você cogitou, dá uma olhada na janela, não faça isso, saia fora, sai fora. Sabe? Janela, ela pode te levar a várias situações. Deixa a janela lá, cumprindo o seu papel. Deixa a janela lá. Irmão Roberto, fui lá abrir a janela. Aleluia. Irmão Roberto, está entrando lá. Aleluia. Irmão Roberto, a claridade está ótima aqui na janela. Legal. Mas não se atreva em sentar na janela. Não se atreva a sentar na janela para olhar as coisas, as modas, passar. A vida do seu vizinho. A vida de quem está passando lá na rua. Né, irmão? Tem gente que dá aquela olhadinha. Sai fora disso, irmão. Sai fora disso. O negócio do Pai é dentro e não lá fora. E quando você dá uma olhada na janela, você se distrai. Você perde o que está acontecendo dentro. Oh, aleluia. Olha o que aconteceu com Eutico. Mensagem fervorosa, Shaul ensinando. Abaixo do Mashiach não vejo outro igual para ensinar. Shaul ensinando, trazendo uma palavra de vida. Mas a janela estava aberta. A janela estava aberta. As pessoas que estão dentro e manifestam insatisfação é porque eles já deram uma olhadinha para a janela. Já deram uma olhadinha para a janela e já desejou no seu coração ir lá para a janela. Oh, o Pai está falando comigo e contigo. Não olhe. Não olhe com esse desejo de sentar na janela. Porque se sentar na janela vai dar ruim. Sentar na janela vai dar sono. Sentar na janela você não vai prestar atenção no que está acontecendo dentro, porque o seu olhar está para fora. Os seus olhos não estão para dentro, estão para fora. Você já foi pego pela concupiscência dos teus olhos, já pego pela concupiscência da sua carne, e já nem sabe mais o que está acontecendo dentro. Você não consegue mais ouvir o que o Pai está falando dentro de Filadélfia. Por quê? Por quê, irmão Roberto? A matemática é simples. Porque estão olhando para fora.
Estão perdendo, irmã Ana Tavares, irmã Maria, José, estão perdendo tudo o que está acontecendo dentro. Irmão Hélito, estão perdendo tudo o que está acontecendo dentro de Filadélfia. Por quê? Já sentaram na janela e só estão olhando o que está passando lá fora, os defeitos, os erros, colocando acima de tudo e de todos com seus achômetros. Sabe por quê? Não estão dentro. Estão fora. Não estão prestando atenção no que está acontecendo dentro. Eu quero terminar minha fala, irmãos. Já entreguei aquilo que o Pai colocou no meu coração para entregar o corpo do Matias. Já entreguei. Louva e alto por Ele me dar saúde para estar aqui esse momento em comunhão contigo. Trazendo essa palavra de despertamento para mim e para você. Cuidado com a janela. A janela produz sono. Sono produz queda. E queda produz morte. Fale comigo aí. Janela produz sono. Sono produz queda. E queda produz morte. Mais uma vez. Fala comigo, fala comigo, fala comigo, por favor. Janela produz sono. Sono produz queda. E queda produz morte. O negócio do Pai é dentro. O negócio do Pai não é fora. O negócio do Pai não é na janela. O negócio do Pai é dentro. A mensagem estava sendo anunciada dentro, não fora. O sermão era para quem está dentro. Aquele lar de comunhão é para quem está dentro e não é para quem está sentado na janela, muito menos para aqueles que já estão lá fora. A mensagem do Pai para Filadélfia está dentro. Termina a minha fala agradecendo o Abba pela vida, pela família, pelos meus amigos, pelos meus irmãos e aldins, pelo carinho que eu tenho recebido de muitos e muitos irmãos, pelas oportunidades que o Pai tem me dado de abraçar muitos irmãos que eu não conhecia e ainda vou conhecer mais ainda, em nome de Deus. Eu quero louvar o Pai pela sua vida, quero louvar o Pai pela sua família, eu quero louvar o Pai pela sua amizade. Eu quero louvar o Pai por você ter comunhão com a minha pessoa, com a minha casa. Eu quero louvar o Pai por você dedicar parte do seu dia hoje para estar aqui em comunhão. Que o Eterno, Ele te abençoe, que o Eterno te fortaleça, que o Eterno possa superabundar em todas as áreas da sua vida, com tudo aquilo que você sonha e você projeta. Lembre-se que tudo que o Pai quer para você, quer para mim, está dentro, não está fora. Tudo que o Pai tem a agregar na minha vida é dentro, não é fora. Nem na janela, é dentro. Não deixe que a distração da janela venha arrebentar com a sua vida e com a sua caminhada espiritual. Encerro a minha fala aqui, desejando o melhor dessa terra para você enquanto você estiver aqui. Uma noite de paz, uma noite de bênção. Que as benevolências do Pai estejam sobre a sua vida, que a cura saia, que a dor vá embora, que as portas sejam abertas, em nome de Yahshua Mashiach. E que você possa caminhar firme. E que você possa caminhar firme na presença de Yahweh. Espero ter cooperado, contribuído com uma fração muito pequena com essa fala dessa temática de hoje. Meu desejo é que essa palavra possa impactar vidas, pessoas que caíram da janela, não admitiram que caíram da janela, estão mortos, mas creio que o Pai, na noite de hoje, aqueles que ouvirem essa mensagem com o coração quebrantado, eles possam levantar-se da queda e continuar nessa caminhada, porque ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Mas fica aqui uma lição. Fica aqui uma lição. O que o Pai tem para cada um de nós está dentro, não está lá fora. O diabo tem aberto janelas aí para muitas pessoas se distraírem e despencar dela, como tem acontecido com muitas pessoas, infelizmente.
O diabo, ele é sagaz. Ele muitas das vezes abre janelas, brechas, sem que você perceba, e a pessoa distraída olha lá, né? E daqui a pouco se esborracha. Mas que a fala de hoje possa te ajudar a te despertar e não ser pego nessas armadilhas do nosso adversário. Beijo no coração e lembre-se, sono produz queda e queda produz morte. Que o Pai te abençoe em nome de Yahshua, em nome de Yahshua Mashiach, e que você lembre-se sempre que a janela, ela não é um bom lugar de ficar sentado, não. E nem perdendo tempo olhando para as coisas que estão acontecendo lá fora. Porque aquilo que o meu pai e o seu pai tem para nós está dentro e não está fora. Beijo no coração. Obrigado por esse momento de comunhão, irmão Marco, Eldin, te amo, meu irmão. Forte abraço. Estou aguardando a sua visita aqui no meu humilde lar. É sempre uma alegria te ver aí, Marcão. Que o Eterno abençoe a tua casa, meu irmão. Você está aqui, ó, no coração. Receba o meu abraço. Sabe, o meu respeito sempre, Marcão. Te amamos em nome de Yahshua Mashiach. Falo isso em nome do corpo do Mashiach. Te amamos, Marcão. E a cada um irmão que está aqui, obrigado pela sua presença, irmão Renato. Sabe, todos os amados irmãos, irmã Creuza, todos os irmãos. Não dá tempo de eu ficar falando o nome de irmãos aqui, que são muitos irmãos amados. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia nessa querrilagem de comunhão. E até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba permitir. A paz de Yahshua fique na Shalaim de Al dos exércitos e no amor do Mashiach.